Gravar, pastor. Botar pra gravar aí, meu Deus. Ok, irmã Rose. Bom dia a todos. Vou colocar para gravar aqui, que a irmã Rose mandou. Bom dia, pastor. Vamos então. Deixa eu ajeitar esse negócio, que agora eu botei até isso aqui. Bem, para o áudio ficar melhor, que está mais distante. Hoje quero falar a vocês especificamente, sobre a terceira parte do que você precisa fazer para crescer. E eu tenho falado ao longo desses 3 dias aqui sobre crescimento, desenvolvimento à luz da palavra, à luz de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, né? E eu estou fazendo uma série sobre maturidade. E pensando nisso, eu falei a vocês sobre o grande plano de Deus, que era fazer com que as pessoas nascessem, crescessem e amadurecessem. Também falei a vocês que tem muito crente que não chega à maturidade. Eles não tensionam, eles não se desenvolvem. Também falei a vocês que existem muitos bebês espirituais, ou seja, tem um monte de gente que assiste nosso sermão e que são, de fato, bebês espirituais. Essas pessoas não crescem, elas estão ainda com o estudo bíblico que elas receberam lá no dia do batismo dela, mas elas mesmas não estão mais lendo a lição de latina, não estão mais se desenvolvendo, não leram nenhum livro do Espírito de Profecia, elas mesmas não estão se aprofundando no texto bíblico, não fizeram o seu ano bíblico. Obviamente, o que estou falando, esses 3 temas aqui que abordei, são coisas muito simples de maturidade cristã. E algumas pessoas não fazem isso, não porque elas não o leiam, não fizeram, porque de fato elas não são maduras. E por isso é que não conseguem beber comida, não conseguem comer comida mais grossa. Também falei a vocês sobre alguns indícios de infância espiritual. E desses indícios era preciso lastimar. Tem muita gente que fica só reclamando ao invés de ser agradecido. E isso é uma das provas de que a pessoa ela é imatura, porque ela só fica ali reclamando. Também falei a vocês sobre argumentação ao invés de ação, porque tem uma galera que só fala, 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 mas não faz. E isso é uma demonstração de que, de fato, essas pessoas são imaturas. Falei também a vocês de que alguns seguem mais a homens do que ao próprio mestre. Alguns gostam mais de assistir os sermões, de fazer as coisas, mas eles não vão à Bíblia. Por isso, essa sempre foi a crítica da profetisa. E também é o que ela é criticada. Ela sempre fez com que as pessoas, ao ler o texto dela, os livros dela, fossem buscar a fonte na palavra. Por isso que várias vezes em seu próprio escrito, ela cita passagens bíblicas. Por quê? Porque ela quer que as pessoas busquem sempre a palavra. E ela mesmo se intitula sendo: Eu sou a luz menor que guia até a luz maior. Então ela diz: Eu sou uma espécie de lanterna que está guiando você a Deus, que é uma luz maior, que é quem vai te dar o entendimento. Por quê? Porque pessoas maduras leem, ressignificam e vão até a fonte. Também falei a vocês nessa introdução ainda do meu sermão, de que nós devemos saber nos alimentar. Porque tem algumas pessoas que não conseguem se alimentar do jeito certo e não sabem se alimentar. E como é que eu faço para alimentar-me para crescer? Se eu for levar meu filho, por exemplo, pequeno, para comer algumas coisas, ele só vai querer comer as besteiras que tem no self-service, né? Ele só vai querer comer ali as besteiras que tem. Mas, como um pai atento ao crescimento do meu filho, eu preciso dar a ele alimentação de qualidade: legumes, verduras, o feijão com arroz, que é uma comida típica aqui do nosso país, o brasileiro sempre come isso. Bem, sabendo e compreendendo que eu preciso saber me alimentar, eu falei a vocês que devemos nos alimentar de forma apropriada para o crescimento. Então, se eu quero crescer, eu preciso consumir, eu preciso me alimentar de forma apropriada para que eu possa desenvolver. Então, tudo isso vai depender muito daquilo que você está consumindo. Lembrando que alimento não é somente o alimento físico, mas muitos se alimentam de outras fontes, ou seja, de outro tipo de sermão, de outros pastores, de outras mensagens, de alguns livros.
televisão, ou aquilo que eles assistem no celular, e o que quer que seja. Tudo isso se configura um alimento para a vossa alma. Logo, você precisa ter cuidado, por quê? Porque você está querendo o crescimento. E pessoas maduras cuidam da sua alimentação porque querem chegar a um próximo patamar. Também expliquei a vocês que aquilo que trouxe vocês até aqui não necessariamente vai levar vocês até onde vocês querem chegar. Por quê? Porque você precisa se alimentar da forma correta. Há tanto alimento e, dentre eles, existem alguns que não são saudáveis. Dentre elas, eu falei violência, lazer excessivo, planos imorais das novelas, dos programas televisivos. E ontem falei a vocês especificamente sobre cada crente desenvolver uma vida devocional forte. Por quê? Porque o crente quer melhorar, ele quer desenvolver, ele quer ir avante. Então, ele precisa desenvolver uma vida devocional melhor. Ele precisa sair do estudo bíblico que ele recebeu lá, ele precisa se aprofundar nas grandes questões de Deus, ele precisa ler o resto dos livros aqui. Aqui vocês estão vendo aqui atrás, a Rose já veio, a irmã Marta Ladeira veio aqui em casa e outros. Aqui é só uma parte da biblioteca. Aqui na minha frente tem outra biblioteca igual a essa aqui, tem outras estantes igual a essa aqui. Esses livros, eles têm por objetivo me ajudar a buscar mais fonte. E eu faço os meus sermões advindo dessas fontes que eu bebo aqui, dos livros da profetisa. E vocês veem aqui em cima o livro dela. Você tem ali o comentário adventista. Você tem ali os livros de saúde da igreja. Então, eu separo por seções. Então, você tem livros sobre profecia, você tem livro escatológico, você tem livro aqui atrás, no meio sobre família, você tem sobre crescimento de igreja, desenvolvimento de pessoas, e assim por diante. Por quê? Porque eu quero me alimentar de coisas que beneficiem a mim, me façam crescer, e quem estiver comigo cresce junto. Sabendo disso, compreendendo isso, cada crente precisa ter uma vida devocional melhor. E aí eu falei a vocês ontem sobre começar o dia com Deus. Nada melhor do que vir aqui ao Go Six e ter a presença do Senhor, ter a bênção do Senhor nas primeiras horas da manhã. Porque o texto bíblico, e eu já preguei um sermão sobre isso, deixa claro ao dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Lembra disso? Bem, é essa a base e a ideia clara de que quando eu cresço, eu busco a palavra de Deus e eu começo com a palavra de Deus. Eu separo um tempo para dar ações de graças e separo um tempo para oração, para me aprofundar num relacionamento redentivo com Deus. Ou seja, eu cresço com Ele de forma vertical, mas eu cresço também de forma horizontal com relacionamento com o Senhor. E eu encontro algumas coisas que edificam a minha fé. E aí eu falei para vocês sobre o Salmo 119. Hoje eu quero falar a vocês especificamente sobre como você deve saber como permitir que os outros alimentem você. Algumas pessoas se alimentam, mas você, às vezes, é alimentado por outras pessoas, por outro conteúdo, assim como eu estou trazendo alimento sólido para o Go Six aqui. E aí a pergunta que não quer calar: como então eu posso ser alimentado? O texto bíblico, como base de hoje, encontra em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Esse texto base que estou trazendo aqui a vocês sobre como você deve permitir que outros te alimentem. Lembre que eu falei a você que o seu coração, ele é um negócio que tem que estar guardado, lembra? E você não pode deixar ninguém pegar. Somente as pessoas que entraram no seu coração, essas pessoas terão o poder de devastá-lo. Então você tem que avaliar muito bem quem entra na sua vida, quem entra no seu coração. O texto bíblico anterior disse que você deve pegar seu coração e esconder debaixo de Deus. Lembra disso? Para que você possa ter paz e ter a palavra de Deus como um guia seguro. Porém, hoje eu quero falar a vocês sobre as pessoas que entram na sua vida, as pessoas que te alimentam. Aquilo, já que você quer crescer, você vai buscar alimento que outras pessoas fizeram, certo? Que tipo de alimento você vai ter? Será que nós devemos saber como permitir que os outros nos alimentem? Será que você deve saber como permitir com que as outras pessoas tenham acesso à sua vida? Por isso, a importância de você compreender
Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vê que se vá aproximando aquele dia. Veja que o texto bíblico começa dizendo o seguinte, que eu, se quero crescer e se estou recebendo alimento de alguém, eu preciso compreender o feedback que essas pessoas estão dando. Como é que é isso, pastor? Não deixando a nossa congregação. Primeiro ponto, pare com essa conversa de abandonar a fé. Pare com essa conversa de que vai separar. É assim, ó. Eu tenho pavor desse negócio. O irmão, qualquer coisinha, eu vou separar. Qualquer coisinha, eu vou deixar a igreja. Qualquer coisinha, eu vou para outra. Para com esse negócio, porque de fato isso é a maior demonstração de imaturidade. É assim, ó, gente. Como é que eu vou dizer aqui sem ferir a ética? Você só diz que vai separar o dia que você vai separar. Não vem com essas frescuras de ficar toda hora. Eu vou separar, eu vou sair, eu não sei o quê. Qualquer briguinha eu vou separar dessa mulher. Qualquer briguinha eu vou separar desse homem. Qualquer briguinha eu vou sair. Para com isso. Quando você quiser separar, quando você quiser sair, vai e sai. Papai dizia o quê? O que o papai falava? Papai dizia, Anderson, tem duas formas de dizer não, tem duas formas de ir embora. Uma é você chegar e dizer assim, não. Outra é você não dizer nada, ó. Vai embora. Você capa o gato, vai-se embora. Então, veja, você precisa compreender que esse negócio de deixar a congregação, de abandonar a fé, de se apartar daqueles que são de Cristo, das pessoas a quem estiveram contigo até o presente momento, isso não pode acontecer, a não ser que você tomou essa decisão. Eu tomei essa decisão, o problema é seu. Você tomou essa decisão, o problema é seu. Eu estou te dizendo que tu, como uma pessoa que busca maturidade, não é uma pessoa que fica toda hora. Eu vou sair, eu vou ficar. Eu vou para a igreja hoje, eu não vou. Não, tu teve um compromisso com Cristo? Tu disseste que era adventista? Tu te entregou a Cristo? Então, meu irmão, congrega com os irmãos. Mas tem um dia. Bem-vindo à família, meu irmão. Sempre tem um tio xarope, sempre tem um parente que é entrão, sempre tem gente que é sem sentido. Bem, isso é uma família. Lembre-se que quando você casa, você nunca casa só com a mulher, você casa com um pacote. É isso mesmo. O que é o pacote? Você casa com a família, você casa com as dores dela, você casa com os problemas, você casa com as outras dimensões da vida. Ninguém casa só com a pessoa, nem tem só o bem bom, você casa com tudo. Por isso a importância de você compreender, não deixando a nossa congregação, diz a palavra, porque pessoas maduras, elas avaliam, elas permitem com que outras pessoas te alimentem. E já que você compreende que aquela é a família de Cristo, que a igreja é a família de Cristo, que você está casado com aquela moça e você tem a família dela, então o texto continua dizendo, como é costume de alguns que ficam abandonando a fé, que vão na igreja só quando querem, que fazem só... A gente não faz só o que quer, meu irmão. Se fosse fazer só o que quer, o menino estaria morto hoje. Nós fazemos aquilo que somos chamados, nós fazemos aquilo que o Senhor manda, nós fazemos o que Ele quer, não o que nós queremos. Uma mãe, por exemplo, de madrugada, que acorda para dar de mamar ao seu filho, que vai trocar o seu filho, que fez cocô e tudo mais, ela não está fazendo porque ela quer. Porque se eu fosse perguntar para qualquer mãe, tu queres de fato acordar de madrugada, tu está cansada diante de todo... Não, eu não quero acordar. Então, por que tu acorda quando esse menino está chorando? Por que tu acorda para cuidar do menino? Eu faço porque há algo maior. Eu sou mãe, eu faço porque eu o amo. Tem coisas maiores em jogo. Então, meninos só fazem o que querem. Pessoas maduras fazem o que é necessário fazer. Se você é menino, é porque você é o cara que só quer fazer o que você quer. Seja bem-vindo, você é um menino. Se ninguém nunca te falou, tá aí. Você precisa fazer o que é necessário fazer. Então, levanta daí e vá fazer o que é necessário. Se você quer ser uma pessoa melhor, ou melhor dizendo, e o meu texto tem como objetivo fazer com que você, nessa série de maturidade, ela tem uma outra linguagem, ela chama de santificação. É como se fosse um degrau, você andando e subindo, você crescendo. A cada dia eu estou pegando uma roupagem maior e estou indo para frente com vocês aqui. E o texto continua dizendo, como é costume de alguns, tem alguns irmãos que são sem noção, eles vão para a igreja só quando querem, eles fazem as coisas só quando querem, eles não aceitam o chamado, eles estão só do jeito deles. Então,
Não deixem a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros. Ou seja, você vai receber críticas, feedbacks, você vai receber pessoas falando, e bem-vindo, isso é família, isso é crescimento. Mas tem gente que é menino. Eu não vou porque só me criticam. Eu não vou porque só falam isso. E será que essa galera que só fala isso não está falando realmente que você tem problema? Será que essa galera que fala essas coisas, realmente você já não parou para avaliar se realmente você não é problema? Porque pessoas que são meninas falam, não estou nem aí para o que os outros estão pensando, não sei o quê. Até uma certa medida isso faz sentido. Mas só faz sentido quando você não faz uma autoanálise. E pensando nisso, o texto bíblico deixa claro: antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproximando aquele dia. Ou seja, quanto mais você vai vendo que o dia da vinda do Senhor vai se aproximando, você vai começar a ser admoestado, quer seja por seu pastor, quer seja por outras pessoas, porque Deus usa pessoas, e daí a importância de você compreender a oração da irmã Marisa do começo, para que você tenha o discernimento claro daqueles que estão entrando na sua vida, porque foi esse o verso anterior. Se tu tens uma pessoa que tu sabes que é decididamente uma pessoa de Cristo e que tu conheces a índole dela, tu sabe da presença do Senhor na vida dela, tu sabe que tem a unção sobre ela, então essa pode ser uma das pessoas eleitas para te ajudar a te admoestar e te fazer alguém maior. Hoje, vocês estão percebendo que o meu sermão tem esse objetivo de admoestar você. Esse sermão, que é essa série que estou fazendo de crescimento, tem o objetivo de ajudar. E às vezes eu fico até meio andando devagar, assim, para eu não ser duro demais. Às vezes eu fico assim, meu Senhor, que seja o Senhor que fale, para eu não ser meio duro na minha linguagem, na palavra, para que a minha palavra, o meu jeito, não seja um ruído na mensagem do céu até você. Porque no final eu não quero explodir a ponte entre você e eu. No final eu quero construir ponte. Por quê? Porque se eu explodir a ponte entre eu e você, ou entre a mensagem de Cristo e você, eu não consigo acessar seu coração. Tem algumas pessoas que elas vão lá e brigam com outras e acabou. Não, pastor, é assim, assado, e fui, briguei e falou. Só que é o seguinte, a partir do momento que você explode a ponte, você já não tem mais acesso ao coração da pessoa. Então você tem que ter muito cuidado quando você for falar com uma pessoa, quando você for admoestá-la, quando você for chamar a atenção. Porque às vezes tem muitas mães e muitos pais que não sabem chamar a atenção, não sabem chegar ao coração, e eles acabam explodindo a ponte. Tudo que o pai falar, tudo que a mãe falar, o filho vai fazer o contrário. Por quê? Porque agora você brigou, agora você criou um cisma, agora você criou você rompeu o negócio. Por isso, cada filho tem um jeito de tratar e não tem uma regra muito clara sobre como deve se fazer isso ou aquilo outro. Mas existem regras gerais que você pode aplicar à boa convivência. Daí a importância, pais não causem, tem um texto bíblico que diz, né? Pais não causem raiva aos filhos. Não tem esse texto bíblico que fala? Então tome muito cuidado para você não explodir a ponte com seu filho, porque senão você não consegue nem pregar o evangelho para ele, você não consegue fazer nada com ele. Parece que ele consegue ouvir mais outras pessoas de fora do que a mãe e o pai dentro de casa. Por que isso acontece? Porque o irmão não tem a compreensão clara em seu processo de maturidade de saber chamar, ou melhor dizer, admoestar os outros. E aí, então, ele vai lá e, explode a ponte. E se explodir a ponte, a mensagem de salvação não tem acesso. Por quê? Porque tudo que aquele pastor falar, e aquele pastor é xarope, aquele pastor não sei o quê, aquele pastor, não vai adiantar. Ele já não entra mais no coração. Tudo que aquele ancião falar, tudo que aquele irmão falar, tudo que qualquer pessoa falar, para o meu coração não vai servir. Por quê? Porque fulano me fez isso, porque Beltrano me xingou, porque ele fez no público, porque ele me humilhou, porque não sei o quê. Então, tudo isso vai depender se você souber admoestar as pessoas. Desculpa. Bem, saber como permitir outros que alimentem você. Você tem que saber como é que os outros vão alimentar você, como é que eles vão entrar na sua vida. Primeiro item que eu estabeleci aqui, nesse primeiro tópico. Primeiro, a importância da igreja na maturidade.
Você precisa compreender, misericórdia, já são 7 horas. Você precisa compreender qual é a importância da igreja. Qual é a importância dos irmãos falarem com você? Efésios capítulo 4, versículo de 11 ao 16, vem falando, porque algumas pessoas acham que a igreja não tem muita importância e tal, e tudo, mas hoje eu quero reavivar no seu coração a importância da igreja no processo de amadurecimento ou daquilo que você alimenta. Por exemplo, você sabe, boa parte desses cantores, dessas pessoas que cresceram e que se desenvolvem, que têm boa desenvoltura, elas aprenderam isso aonde? Você sabe que a maioria deles eram cantores na igreja? A maioria deles, que são hoje exímios palestrantes e tudo mais, eles aprenderam isso na igreja. A igreja, ela tem muita coisa de boa a dar. E por isso a importância de você estar convivendo, de você estar comungando, de você estar conosco e de você estar se alimentando com ela. Existe uma importância da igreja na maturidade cristã. Efésios capítulo 4, versículo de 11 ao 16 diz assim: E ele mandou, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra de Cristo, para a boa obra de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura de Cristo, para que não sejam mais o que meninos inconstantes. Olha a ideia da igreja. Para quê? Para que o cara não seja mais menino inconstante. Levados em toda a roda de vento e de doutrina. Então, gente que é menino faz o quê? Fica sendo espalhado por aí. Vai para um canto, vai para outro, não sei o quê. Levado para toda a roda de doutrina. Blá, 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 e vento pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justiça, segundo a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, nós temos aqui um texto que fala claramente para a gente algumas coisas. Primeiro deles, eu percebo aqui que a participação na igreja é vital para o crescimento. Olha só como o autor começa introduzindo essa importância, essa necessidade, essa visão tão necessária da pessoa ser da igreja. Ele mesmo deu uns apóstolos, outros só profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros doutores, querendo que os irmãos sejam aperfeiçoados. O irmão que não vai na igreja, eu quero que você imagine a igreja, eu sempre falo isso daí para o cara que vai batizar. Você vai na igreja, eu quero que você imagine o seguinte: imagine a igreja como uma espécie de churrasqueira, né? Braseiro. Na churrasqueira, você tem o quê? Várias brasas que ali estão, né? O carvão que você coloca e tudo mais, e fica tudo em brasa. Agora eu quero que você imagine uma brasa dessa tirada da igreja, da congregação, do braseiro do Senhor, da churrasqueira, e pega essa brasa e coloca no chão. As outras brasas estão dentro da churrasqueira, mas há uma brasa que está fora da churrasqueira, que está no chão. A pergunta que quero fazer a você: qual a, a brasa que vai esfriar primeiro? A que está fora da churrasqueira ou a brasa que está dentro da churrasqueira, junto com as outras? Qual é que vai esfriar primeiro? Bem, é sabido que a brasa que está fora, essa vai esfriar primeiro. Porque dentro do braseiro, dentro da churrasqueira, dentro da igreja, um vai aquecendo o outro. Então, toda vez que você, querido irmão, não é um irmão maduro, você não participa da igreja, saiba que a participação na igreja é vital para o seu próprio crescimento, para que você permaneça aquecido. Então, se eu estou falando com algum irmão que só vai na igreja no dia de sábado,
E já sabe, né, irmão? Só entre eu e você. Ninguém tá ouvindo. Você só vai no sábado, de manhã, depois das 10, né? Depois que já terminou a escola sabatina, você vai só no horário do culto, né? É só para nós aqui, irmão. Esse irmão, ele já tá frio na fé. E qualquer sopro do diabo, o irmão cai. Então, estar congregando, estar indo à igreja, estar no caminho da igreja, isso vai fazer com que você permaneça na fé e você seja mais aquecido, querido irmão. E isso vai fazer com que você ande melhor. E por isso eu coloquei aqui no meu sermão, participando na igreja. E isso é vital para o crescimento. Se você quer crescer, você precisa participar. Veja só, pessoas com dons chamados para nos alimentar, elas participam da igreja. Se você tem uma pessoa, como aqui eu percebi a oração da irmã Marisa, uma oração concentrada, também a irmã Rose e outras pessoas, vocês que estão conosco, veja a importância desses irmãos que estão nos alimentando. Eu vou para a igreja porque eu estou sendo alimentado também. E não só isso, existem pessoas que têm dons na igreja. E esses dons que o próprio autor bíblico diz, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, tudo isso tem por objetivo o aperfeiçoamento dos santos para a obra de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Então, veja, imagine só nós tendo um corpo, o corpo de Cristo, porque essa é a expressão que ele usa. E nem todo mundo é cabeça, nem todo mundo é dedo mindinho, nem todo mundo é dedo polegar, nem todo mundo é perna, nem todo mundo é braço. Mas a união de todos ali fazem com que o corpo de Cristo esteja andando. Tem irmãos que têm pensamentos diferentes, tem irmãos que são melhores, tem irmãos que estão no outro processo, tem irmãos que estão ali ajudando com conselhos, com dificuldades que já passaram na sua vida, que são mesmas dificuldades que você está passando. É o corpo de Cristo. E se você não participa desse corpo de Cristo, você está dizendo mais ou menos assim: olha, arranca o braço porque eu quero que o braço esteja fora. É mais ou menos isso. Eu que sou e faço parte do corpo de Cristo, não quero estar grudado ao corpo de Cristo. Eu quero casar com a moça, mas eu não quero casar com a família da moça. Eu não sei que tipo de relacionamento é que você vai ter. Você quer casar com Cristo, quer ir para o céu com Cristo, mas não quer viver com a família de Cristo. Eu não sei se você está bem nesse relacionamento com Cristo, porque assim, ó, é tipo assim, imagine você casando com a moça e vive falando mal da mãe dela. Imagine você casando com o rapaz e vive falando mal da família do rapaz. Imagine você casando com Jesus e vive falando mal dos pastores, dos irmãos, dos líderes. Eu não sei se você está bem com Deus, tá? Eu não sei. Ó, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado para tocar naquilo que é sagrado. Tome muito cuidado. Você olha para a história de Moisés e você percebe o que aconteceu com Moisés. Moisés não entrou em Canaã, por quê? Porque era para ele ter falado com a rocha e Moisés fez o quê? Moisés foi lá e bateu na rocha. A rocha representava quem? Cristo. Os líderes da igreja, os pastores da igreja, aqueles que são ungidos para o ministério, eles são uma representação da liderança de Cristo aqui na terra. Quando você for criticar, quando você for admoestá-los, quando você for tocar, tome muito cuidado, querido irmão, para não atrair maldição sobre sua vida. Porque às vezes você deve ir com um espírito de brandura, com um espírito de mansidão, para não explodir a ponte. Você deve falar com a rocha, mas não deve bater na rocha. Tome muito cuidado. Ah, mas eu não sei se ele é de Deus ou não é. Mais cuidado ainda porque o terreno é minado. Sabendo disso, compreendendo isso daí, pessoas com dons são chamados para alimentar-nos. Esses irmãos da igreja, essas pessoas na igreja, elas são nos chamadas a alimentar e nos dá o alimento. Você também aqui no Go Six é chamado para levar alimento a outras pessoas. Você aprende da palavra aqui, você aprende da bênção do Senhor e agora você leva essa palavra a outras pessoas. E por isso eu coloquei aqui como terceiro ponto, ainda em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16.
Eu coloquei aqui que devemos ter comunhão cristã para nós nos encorajarmos uns aos outros. Veja, querido irmão, você precisa ter uma comunhão entre os irmãos. Para quê? Para encorajar um ao outro, para aquecer um ao outro dentro do braseiro de Deus. Você tem que estar encorajando os irmãos. Tome cuidado se é você o irmão que está tirando a força. Se você sente um outro irmão tirando força, reclamando, falando mal. Olha, eu tenho problema. Eu gosto do irmão que reclama. Até um certo ponto. O irmão que reclama tem que ser o irmão que trabalha. Porque o irmão que reclama e não trabalha, esse eu passo por cima. Nem ouço. Porque ficar só reclamando, reclamando, reclamando e não ajudar a contribuir com aquilo que ele está reclamando, ou melhor, para melhorar aquilo que ele está reclamando, então esse é um irmão anátema. Eu jogo ele logo no limbo. Tem que ser uma pessoa que reclama, mas que propõe. Ok, qual é a proposta então? Já que você acha que azul não é bom porque azul, e o cara dá o argumento dele, qual é a cor boa e como conseguiremos isso? Agora faz todo sentido. Vir para mim só reclamar e botar a bucha na minha mão não resolve. Então nem traga o problema, porque eu tenho um monte de coisa para resolver. Agora, se tu vens reclamar, se tu vens dizer que as coisas não estão boas e você é propositivo, você traz, por exemplo, formas de melhorar, aí eu vejo luz. Se você contribui para que essas coisas melhorem, aí eu vejo luz. Então, o autor bíblico deixa claro que a comunhão cristã, ela nos encoraja. Quando você está em comunhão um com o outro, você está ali para encorajar os irmãos e não para tirar força. Quantas vezes eu já vi gente reclamando do irmão que canta, mas é um irmão que não encoraja outros a cantar. Quantas vezes eu já vi pessoas que estão pregando e o irmão só reclamando, mas ele mesmo não sobe no púlpito e não prega. Quantas vezes eu já vi pessoas que falam disso, daquilo outro, mas não é o irmão que dá o estudo bíblico. Eu quero que você entenda, e eu me vejo como um patrocinador do jogo. Hoje eu me vejo como um patrocinador do jogo de Cristo. Como é que é isso, pastor? Eu quero que outras pessoas façam o que eu faço. Eu quero patrocinar outras pessoas com as minhas mensagens, com finanças, com ajuda, com o que quer que seja, para que outras pessoas se reproduzam. Eu quero que você, e quantas vezes eu já venho aqui falar para você, convide as pessoas da sua igreja para participarem do Goal Six. O que eu estou dizendo? Comece a se tornar patrocinadora do jogo e não jogador. Imagine o jogo de xadrez. Você tem os peões, certo? Você tem ali o cavalo, você tem a torre, você tem ali o bispo, você tem ali todas a força bélica, você tem todas as forças de um reinado. E atrás dele você tem o quê? Você tem ali o rei e a rainha. Então imagine o jogo de xadrez. Você é o rei, a rainha, que é a honra do rei, certo? Ele casou com aquela mulher, a honra dele, então ninguém toca na rainha, ninguém faz nada porque está mexendo com a honra do rei. E o rei agora tem a sua torre, certo? Que é as suas finanças, ele tem agora o cavalo, que são a sua força bélica, ele tem agora o bispo, que é a unção, a áurea espiritual sobre ele, e ele tem os peões para jogarem o jogo dele. Será que você não é um irmão que está jogando o jogo de outra pessoa na sua própria vida? Será que você não é um peão na vida de outra pessoa? Será que você não está jogando o jogo de outro? Porque tem gente que passa a vida inteira vivendo nessa terra só jogando o jogo de outra pessoa. E ele nunca joga o seu próprio jogo. Por quê? Tem gente que trabalha para o jogo de outro. E aí você que trabalha para alguém, saiba disso. Você está trabalhando para que o patrão fique bem. E está tudo certo disso, porque é a fase que você está vivendo. Você trabalha para que outra pessoa faça. Agora você subiu de nível. Agora você está trabalhando para si. Você agora já não é mais um jogador no jogo de outra pessoa. Você está jogando para o seu próprio jogo. Você ainda é um jogador, só que agora você joga para o seu próprio jogo. Agora você sobe de nível. Você vai lá e coloca outras pessoas para trabalharem para você. Então você está fazendo com que outras pessoas joguem o seu jogo. Você está fazendo o quê? Subindo de nível. Você agora
não somente joga o jogo e fazendo outras pessoas para jogarem o seu jogo, agora você se torna patrocinador. Você quer que outras pessoas façam o que você fez. Você está fazendo com que outras pessoas joguem. E depois você se torna dono do jogo. Por exemplo, eu julgo claramente que o presidente da República, o Lula, ele é o maior jogador, ele é o maior jogador do jogo da política. Ele pode criticar ele no que você quiser criticar, mas ele tem habilidade para fazer. Pra você ter uma ideia, e eu entendo isso, que antes mesmo do governo ser eleito, antes mesmo dele ser empossado, melhor dizendo, ele já estava reinando. Antes mesmo, porque só dia 1º de janeiro que podia ser empossado. Antes de ser empossado, ele já estava mandando em tudo, mudando tudo e fazendo todas as coisas. Por quê? Porque ele entendeu agora que ele é dono do jogo. Você pode ter todas as críticas ao governo de então e também ao presidente, mas compreenda, ele sabe jogar e ele consegue fazer tudo ser subversivo. Aí então, sabendo disso, eu quero que você também saiba jogar o jogo da sua vida. Porque tem gente que está jogando o jogo da vida, mas não sabe jogar o jogo. Não sabe aonde ir. Eu estou falando de jogo porque eu cresci, o meu pai me ensinando a jogar um jogo chamado Banco Imobiliário. E eu consigo entender muito bem todas as coisas de como tudo funciona no, no jogo e como funciona na vida. Papai sempre dizia, Anderson, compre bancos, porque banco nunca vai mudar. Anderson, venda 2 casas e compre um hotel. Porque no banco imobiliário, quem jogou sabe como é que é. Você vai comprando as coisas e você vai se tornando dono. E você pode se tornar dono de uma rua inteira. Porque esse é o objetivo. Todo mundo que for para ali tem que pagar o pedágio muito caro. E aí, então, vai depender se tem bancos, tem não sei o quê, vai aumentando o preço do local. Aí, então, você agora passa a ser patrocinador do jogo. Entre você ser um irmão da igreja, que está trabalhando na igreja, fazendo as coisas, eu quero que você vá adiante, por isso que eu estou abordando esse tema de encorajar outros. Eu quero que você seja patrocinador do jogo da igreja, patrocinador do jogo do reino. Que outras pessoas estejam vindo ao Gol Six e que você seja o irmão que está patrocinando. Olha, cara, 6h30 da manhã, vai lá, cara, importuna a pessoa. Porque se a gente fosse do mundão, como diz por aí, se fosse pro show, a gente insistiria, né? Vamos pro show, mas não tem dinheiro, eu pago para você, você é meu amigo, você é meu brother, eu quero te levar para um lugar muito bacana e que faz todo sentido pra gente. Olha, se você fosse do mundão, você ia dizer à pessoa, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos beber, mas não tem dinheiro, não tem o abadá, não tem a roupa, né? Eu não sei se chama abadá, aquele negócio, que é aquela roupa que usa dentro do show e tudo mais. Eu compro pra ti o que eu beber, tu bebes, sem problema, porque você é meu amigo. Quando você tem uma pessoa que você quer ver no céu, que é seu amigo, você traz para dentro da igreja, você traz para o Gol Six, você até insiste com essa pessoa porque você julga que esse jogo, você agora é patrocinador. Você já não é mais peão. Você agora está patrocinando até você se tornar dono do jogo. Você está patrocinando agora. Em algum outro momento, eu vou fazer um sermão só sobre xadrez e sobre a teoria dele, né? De o porquê disso, senão eu vou para outro caminho. Mas você tem que se tornar patrocinador. Traga mais pessoas aqui para o Gol Six, para que você patrocine outras pessoas, para que outras pessoas façam o que você está fazendo. Esse que é o maior pulo do gato e é a penúltima esfera do jogo ali. Se você quiser compreender um pouco mais disso, então compreenda Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. E por isso eu coloquei aqui. A comunhão cristã, ela deve existir para nos encorajar. E estabeleci também que a oportunidade de serviços cristãos, ela deve nos fortalecer. Tem que haver oportunidade de serviços cristãos. Temos que colocar mais pessoas para estarem na igreja. Por quê? Porque devemos saber como permitir outros nos alimentarem. Você tem que entrar para o coral, você tem que se expor, meu irmão. Você tem que entrar para pregar. Ai, pastor, mas eu não sei pregar. Pastor, quando eu pego a Bíblia, começa a tremer, pastor. Meu Deus do céu. Vai lá e prega assim mesmo. É com dor mesmo. Vai sangrando mesmo. Mas vai, porque você não, você vai desenvolver só assim. Sabe?
Tem muito irmão, e aí a linguagem comum de hoje é irmão Nutella, que é fraco, que é mole, que não tem consistência. Eu quero que você seja um irmão mais raiz, um irmão mais preso, um irmão que tem mais fibra. Como eu faço isso, pastor? Quando eu começo a me expor a situações diferentes, para me fazer ter mais informação, para me fazer ter mais condições de resolver outros problemas. Eu já disse para você, o irmão que corre do problema é o irmão que está atrasado. O irmão que resolve problema é o irmão que será mandado para um próximo patamar. Por quê? Porque ele só aprende isso quando ele é encorajado com as oportunidades de serviços que existem na igreja. E essas oportunidades, elas nos fortalecem. Em vez do irmão ficar negando o chamado que ele recebeu para ser líder na igreja, para atuar na igreja, para ajudar na igreja, ele fica negando, ele fica correndo do negócio, ele fica saindo. Esse irmão não cresce. Se exponha mais, querido irmão. Vá, se você quer melhorar, se exponha mais. Vá para frente. Por quê? Porque pessoas que patrocinam o jogo são pessoas que se expõem mais. E é por isso elas são agora patrocinadoras. Por isso agora elas crescem. Pessoas que crescem são pessoas que patrocinam. Quer você ser uma pessoa que cresce? Eu vou parar por aqui. Quer você ser um irmão que desenvolve? Então não esqueça dessa pequena perícope que estabeleci com vocês em Efésios capítulo 4, versículo de 11 ao 16. Eu falei a vocês hoje sobre a importância de permitir que outras pessoas alimentem a vocês. Falei nesse processo da permissão de que existe uma grande importância da igreja e da maturidade. Ir à igreja vai fazer com que você se torne mais maduro, vai fazer com que você esteja mais aquecido, para que você não abandone a fé e não vá por outros caminhos, porque essa foi a crítica de Paulo, porque tinha muito irmão que estava indo sendo levado em roda de todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganavam fraudulosamente. Então, tem uma galera que está indo por ideias humanas, assistindo um monte de gente por aí, vendo um monte de doutrina, mas não está se aprofundando na doutrina de Cristo, porque está abandonando a igreja, porque não estão nem indo para a igreja. Ele também falei a vocês sobre as pessoas que têm dons, elas são chamadas a nos alimentar. Se você é um irmão que tem dom, você é chamado a alimentar a igreja, você é chamado a ajudar na obra de Cristo, você é chamado a abençoar outros. Por quê? Porque eu falei para você que não é para você ser somente um jogador, um peão no jogo de outro. Falei a você que você tem que ser patrocinador do jogo. Esse é o último estágio. Também falei hoje a vocês sobre a comunhão cristã que deve nos encorajar. Essa comunhão entre os irmãos, esse apoio mútuo, essa rede de amigos entre os irmãos, ela deve ser uma forma de nos encorajar. E vai haver um dia que eu vou pregar só sobre esse tema. Vou falar sobre a história de Nirode. Como Nirode conseguiu tudo. Por quê? Porque ele tinha essa rede de amigos. Ele tinha uma só linguagem. E a linguagem e também a unidade e a linguagem fez com que tudo se mudasse. Do mesmo jeito, Deus teve que vir na Terra e destruir a linguagem e a unidade de Nirode, porque senão Nirode ia conseguir tudo que ele queria. E o reino de Deus seria ameaçado. Olha a loucura do negócio. Deus ia perder a humanidade novamente, porque ele perdeu a humanidade na época de Noé, ele ia perder de novo pela traição de Nirode. Mas isso é um outro tema, senão eu vou entrar aqui em outro. E também, por fim, falei a vocês sobre a oportunidade de serviço cristão para nos fortalecer. Quando você compreende que agora você tem uma rede de serviço, você traz pessoas para o Goal Six, você traz pessoas para a igreja, porque você compreende que isso fortalece as pessoas a quem você está trazendo. Ou seja, você pegou fogo, então você vai lá não só levar o fogo a outra pessoa, mas você vai lá trazer essa pessoa para que ela pegue fogo junto com você aqui. Você pegou comida aqui, então você não só vai levar a comida que tem sua para ela, mas também você vai trazer essa pessoa para que ela também esteja todos os dias, às 6:30 da manhã, buscando a presença do Espírito Santo junto conosco. E tudo vai começar a se mudar ao redor dessa pessoa. E aí agora, assim como você recebeu a bênção, outras pessoas vão sendo contagiadas e você vai se tornar um agente patrocinador do jogo de Deus aqui na Terra. Quer você ser esse irmão?
Quer você ser esse irmão que já não é mais peão na vida de outros? Quer você ser esse irmão que não vive só para os outros, mas agora você começa a fazer com que a sua vida seja para o reino de Cristo, ou seja, você vive para uma coisa maior? Quer você se tornar uma brasa que vai aquecer outras pessoas? Então compreenda, querido irmão, que você deve saber como permitir outros se alimentarem. Se você compreender a mensagem de hoje, certamente Deus vai restaurá-lo, Deus vai abençoá-lo e você se tornará um rei, uma bênção, uma rainha, como o próprio texto bíblico, sacerdote e sacerdotisas no reino de Cristo. Quer você ser esse irmão? Então se una a nós em oração. Nós teremos uma oração aqui com a irmã Marta Ladeira. E nessa oração queremos pedir a presença do Espírito Santo sobre nós, para que o fogo que ele tem contagie a gente a levar a bênção para outros. Quer você se tornar um patrocinador? Então ore junto conosco, junto com a irmã Marta Ladeira, pois o Senhor está falando com você nessa manhã. Vamos orar. Querido bom Pai que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque a Sua misericórdia se renovou em nossa vida. Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados, para que os meus pecados não façam divisão entre mim e Ti. Pai, que sermão. Esse sermão é totalmente para mim, Senhor. Porque eu tenho, Senhor, que ter essa vontade de cada dia mais me alimentar espiritualmente, de cada dia mais buscar a Tua palavra, Senhor, de ter um tempo reservado somente para Ti. Às vezes, Senhor, eu fico pensando, o dia é feito de 24 horas, mas para uns, esse dia é tão curto, para outros ele pode até ser um pouco mais longo, Senhor. Mas se nós não colocarmos a Ti em primeiro lugar na nossa vida, no final do dia nós não vamos ter esses momentos, esse tempo para Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a priorizar a minha comunhão contigo, Senhor. Eu quero estar aos Teus pés cada dia mais. Pai, assim como eu tenho desejo, assim como eu tenho a vontade de me alimentar fisicamente, Senhor, me dá essa vontade de me alimentar espiritualmente, de ter esse desejo, essa fome, Senhor, de buscar a Ti. E que não seja não só para mim, Senhor, mas que eu possa levar essa mensagem às pessoas que não Te conhecem. Obrigado, Senhor. Essa semana eu estou colocando nas mãos das pessoas que eu trabalho, Senhor, os americanos, o livro Grande Conflito. Eu estou dando como presente do Dia das Mães para as minhas patroas, Senhor. Eu estou fazendo isso, Senhor, e eu peço que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um que está recebendo este livro, Senhor. Que eles possam, Senhor, ser uma luz, essa luz pequena, que possa chegar, brilhar, Senhor, até conduzir a luz maior, que é a Tua Bíblia, que é o estudo da Tua Palavra. Na mão dessas pessoas, Senhor, está chegando na mão de judeus, de católicos, de pessoas que não têm nenhuma vontade de conhecer a Ti, Senhor, mas que eles possam conhecer através dessa mensagem. Que eu possa, Senhor, não só receber o alimento espiritual que vem de Ti, como o pastor falou hoje, Senhor, mas que eu possa também levar este alimento às pessoas que estão necessitadas. Principalmente aquelas, Senhor, que não sente esse desejo, essa fome de Te buscar, Senhor, mas que possa ser despertado através deste livro. Pai, eu quero pedir-te, Senhor, uma bênção especial para os meus filhos. Dê a cada um deles também, Senhor, o grande conflito. Que eles sintam vontade, desejo de ler este livro, Senhor. E sentir a necessidade de voltar a Ti, Senhor, de se preparar para esse grande encontro contigo, porque Tu estás voltando. O mundo, Senhor, está gritando, Senhor, que algo precisa ser feito e que nós sabemos, Senhor, que tudo está no Teu comando, que o Senhor está voltando, Senhor, mas que nós precisamos, Senhor, contagiar aos outros, levar essa mensagem às pessoas, Senhor, que não Te conhecem, às pessoas que estão distantes, que volte, Senhor. Usa-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a não quebrar essa ponte de contato que eu tenho entre eu e os meus filhos, Senhor.
mas que eu consiga atravessar essa ponte do outro lado, Senhor, e alcançar os corações dele, através das minhas palavras. Que eu não venha destruir essa ponte, Senhor, como o pastor explicou para nós hoje. Como eu, Senhor, tem vários pais que aqui estão, que têm também o mesmo desejo, Senhor, a mesma vontade, a mesma ansiedade, Senhor, de trazer os filhos de volta para Ti. Perdoa, Senhor, as nossas falhas que fizemos no passado, as nossas negligências, Senhor. Mas que hoje, através do Espírito Santo, nós possamos, Senhor, ser luz onde nós estivermos, principalmente no nosso lar, Senhor. Para isso, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Dá-nos, Senhor, essa fome, essa sede, Senhor, de buscar a Ti em todos os momentos de nossa vida. Que através, Senhor, do nosso viver, muitas pessoas possam ter a vontade, o desejo de estar na Tua casa de oração e de ser, Senhor, um membro ativo, de levar a mensagem, de fazer o trabalho, Senhor, não esperando o que outros fazem. Pai, muito obrigado, Senhor, por este grupo de oração, que a cada manhã, Senhor, vem nos alimentar espiritualmente. Queira ser com a Roseli, que administra esse grupo, Senhor, que ela possa também ser abençoada por Ti. Queira ser com o pastor Anderson, Senhor, com a Débora, com o Pedrinho e o Dudu. Também, Senhor, que este lar seja um pedacinho do céu aqui na terra. Pai, queira ser também com o pastor Wallace. Tu sabes, Senhor, que ele é um estudante ainda, que ele também tem as lutas, os estudos dele, a família para cuidar, Senhor, mas que ele tem dedicado o tempo dele para aqui no nosso grupo também. Queira ser com ele, Senhor. Derrama sobre ele as tuas bênçãos, que o poder do Espírito Santo, Senhor, esteja com eles. E também, Senhor, com cada um de nós. Temos pela frente um dia desconhecido, mas, Senhor, que se nós estivermos contigo, nós sabemos que nada vai sair do controle da tua vontade. Por isso, Senhor, nos usa neste dia. Nos abençoa. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Aumenta, Senhor, a nossa fé e o nosso desejo de te buscar a cada dia, a cada momento de nossa vida. Todas essas bênçãos, Senhor, que eu te peço e te agradeço no doce sagrado nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos a Ti que cada casal se torne mais feliz quando eles estão unidos e eles cantam a mesma música, Senhor. Pedimos a Ti que cada família se torne mais unida, porque agora eles compreenderam que eles não são somente jogadores, mas eles são agora, Senhor, patrocinadores do Teu reino. Eles começam, igual a irmã Marteladeira, a entregar os livros, porque eles estão patrocinando esse novo reino que virá à terra. Por isso, ajude-nos, Senhor, a compreender a importância da maturidade, a entendermos algumas mensagens que são mais duras, mais firmes, para nós mastigarmos melhor e termos mais substância em nossa vida. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas nos livre, Senhor, de todo o mal. E por isso entregamos em Tuas mãos os integrantes aqui do Go Six. Não somente a irmã Marisa, que orou no começo, pedindo a Ti, Senhor, que a bênção seja repousada sobre sua serva. Também a irmã Marta Ladeira, que orou agora, que ela também receba a porção do Teu Espírito e que o Senhor abra os caminhos para abençoar a Tua serva também. Nossa líder, irmã Rose, que Tua graça esteja sobre ela e que seja renovadora sobre a vida dela e das pessoas a quem ela ama. Mas também, Senhor, olhe com carinho para os nossos irmãos aqui do Go Six. Que todos que estão unidos numa só mensagem, num só propósito, de buscar a Tua presença, de a cada manhã fazer esse culto matutino, esse culto familiar, de ter a Tua presença em nossa vida aqui, ter o Teu Espírito em nossa vida, que também o Senhor incline os seus ouvidos e o seu olhar para cada um aqui. Cada irmão tem suas lutas e também eles têm os seus pedidos, Senhor. E por isso, em Tuas mãos, entregamos as lutas e os pedidos que os irmãos estão fazendo agora em seu coração. Que eles recebam, Senhor, a porção da Tua glória, a porção da Tua graça para o dia de hoje.
que eles recebam, Senhor, a tua presença na vida deles no dia de hoje. E por isso, em tuas mãos, entregamos cada um dos irmãos aqui do Gol Six. Tudo isso te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, pastor. Muito obrigada pela mensagem de hoje. Marisa,